Olá pessoal, bom dia. Eu vou recomeçar aqui a análise que venho fazendo da política econômica para o povo pobre brasileiro do governo Lula. Como vocês sabem, eu demonstrei já na parte 1 e na parte 2 que o governo Lula foi um governo que destruiu a população pobre nesse Brasil. Arrasou. Fez muito mais pobre do que era antes. E com aquela conversa de serem protetores dos pobres brasileiros. É um mau-caratismo, né? Impressionante. A gente vê o senhor Luiz, e principalmente o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que é o maior responsável por tudo isso. Então nós vamos aqui para comentar uma parte técnica, econômica, que as pessoas tendem a ter dificuldade de entender, mas eu quero dizer para vocês que na realidade essa parte aí é muito fácil de entender. Basta prestar atenção, fazer um pequeno esforço e verá que não é difícil entender o que está acontecendo economicamente. E eu prometo dar de mim o melhor que eu possa fazer em termos de didática para fazer isso ser compreendido com facilidade. Bom, vou falar sobre a falácia do crescimento do governo Lula, que sempre disseram que o governo Lula fez o país crescer. E nós veremos que isso na realidade é uma falácia, uma mentira das mais cabeludas possíveis. O que os petistas fazem é uma análise histórica. Ora, o governo Fernando Henrique vinha de uma fase econômica muito crítica. Houve 4 crises mundiais durante o governo FHC. E em seguida entrou o governo Lula, a partir de 2003 até 2010, como nós sabemos, e foi o cenário econômico mais benéfico para os países emergentes que já houve no mundo em todos os tempos. Então fica difícil você fazer análise histórica. A análise histórica, eu devo dizer a vocês, pouco diz. Se eu pegar uma empresa, por exemplo, dizer que a empresa cresceu no primeiro ano 5%, cresceu no segundo 10%, no terceiro 15%, eu não posso concluir dizer que essa empresa cresceu muito. Porque a análise histórica não permite isso. É simples de entender. O que eu faço no primeiro ano vai influenciar o segundo, vai influenciar o terceiro e vai influenciar o quarto. Então fica difícil você estabelecer a grandeza do crescimento através de uma análise histórica. Então, tanto faz de uma empresa como do país é a mesma coisa. Então você tem que arranjar outras maneiras, outros parâmetros de comparação para fazer isso. Um dos parâmetros que é fundamental e fica claro é você pegar aquela empresa e comparar o crescimento dela com o crescimento das empresas concorrentes. Ou no caso do país, pegar o país, comparar o crescimento dele com os países que eles são concorrentes. Então vamos lá. No período Lula, 2003 a 2010, o Brasil cresceu em média 4,4%. Quando você compara isso com os países emergentes, percebe que os países emergentes cresceram 6,5%. Quando compara com os países da América Latina, esses países cresceram 4,9%. E, para não dizer, se comparar com os países, os BRICS cresceram 11,5% no mesmo período. Então, onde é que está o crescimento do Brasil? Alguém vai dizer, mas cresceu 4%. Olha só. Se uma empresa, vou tratar a empresa porque é mais fácil de perceber, se uma empresa cresce 5% no primeiro ano, 10% no segundo, 15% no terceiro, e se eu comparar essa empresa com as empresas concorrentes e elas estão crescendo 20%, 30%, 40%, significa que essa empresa vai desaparecer. Apesar do crescimento. Vai desaparecer porque as outras crescem muito mais e tentam absorvê-las ou expulsá-las do mercado. É claro que elas estão crescendo 20, 30, 40, ficam muito mais ricas, muito mais poderosas. O que está crescendo 5, 10,
evidentemente não está fazendo nada, absolutamente nada. Deu para entender? É assim que acontece com os países, a mesma coisa. Então o Brasil cresce apenas 4%, quando os emergentes, que é o grupo de países que o Brasil está incluído, cresceu 6,5% e o Brasil cresce apenas 4%. Então, se nós olharmos, é uma das taxas mais baixas de crescimento que existe. Foi a do Brasil. Tá certo? Então, isto é uma falácia. A outra falácia é dizer que o governo Lula tirou 36 milhões de brasileiros da linha de pobreza. Isto é uma fake news. Por quê? Porque isso aí também tem que ser feito em bases comparativas. Se nós olharmos, a Argentina tirou percentualmente mais gente do que o Brasil. A Colômbia, o Chile, o Uruguai, a Venezuela tirou muito mais gente, mudou gente da linha de pobreza para a classe mais alta do que o Brasil. Então, o que adianta tirar 36 milhões de vezes? Percentualmente isso não significa nada em relação a esses outros países mencionados. Então, meus amigos, o Brasil foi, na era Lula, um desastre, também econômico. Então nós vamos concluir. Nós vamos concluir que a política econômica para o povo pobre brasileiro do governo Lula, baseado principalmente na igualdade de renda que se propunha, eles propunham a igualdade de renda, se propunha uma taxa de juros baixa, porque para eles a taxa de juros alta era uma questão, a taxa de juros era uma questão de poder político, não é? De desejo político. E isso nós vimos que a taxa mais alta de juros do mundo foi praticada durante 15 anos pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva. Isso significa, não tem outra condição, desigualdade de renda. As rendas entre pobres e ricos, a diferença aumenta brutalmente. Lógico, os ricos se beneficiam de juros altos, se beneficiam da inflação, o pobre paga a inflação e paga os juros altos. Então tudo aquilo prometido nesse governo foi feito exatamente ao contrário. Conclusão. O governo Luiz Inácio Lula da Silva, nos seus 15 anos de poder, foi um governo que destruiu o país economicamente. Existem até alguns analistas que dizem que o governo Lula, no início, o Lula agiu com bom senso, não mudando a política do governo anterior, para se aproveitar bem das coisas que estavam acontecendo e depois ele modificar as políticas, etc. Não é verdade isso. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva não fez nada no início, graças a Deus, porque ele não sabia o que fazer. E aliás, assim mesmo fez. É do seu primeiro governo a primeira medida para destruir a Petrobras: comprar petróleo no mercado internacional caro e vender internamente barato, para com isso conquistar os votos dos usuários de gasolina. E foi feito assim. Isso rendeu um prejuízo à Petrobras, só esta política, de 60 bilhões. A política de salário mínimo, aumentando estupidamente o salário mínimo, da ordem de acima de 10%, 16%, 12%, quando a economia crescia a 2%, 3%, foi um desastre, porque provocou a inflação, provocou o aumento da taxa de juros, tá certo? Porque um aumento elevado, elevadíssimo do salário mínimo,
acima da taxa de produtividade das empresas, não deixava às empresas outra alternativa a não ser aumentar os preços, inflacionar os preços para poder obter receitas e lucros e reinvestir. Foi isso que as empresas fizeram. E, em função disso, o governo aumentou a taxa de juros para evitar o crescimento da inflação. Aumentando a taxa de juros, as empresas deixam de investir. E com isso, sucateou a indústria brasileira. Liquidou a indústria brasileira. E com isso, o desemprego foi altíssimo. 13 milhões de brasileiros ficaram desempregados no último governo Dilma. E foi uma política provocada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que explodiu no governo Dilma. Mas a Dilma também participou do governo Lula. Foi ela que ajudou a montar essa política que ela própria recebeu como legado no governo dela. Não há de pensarmos que foi a Dilma responsável pela destruição da economia social, a economia, a questão social, né, e ética do país. Não há de pensarmos. Porque tudo isso começa no governo Lula desde o primeiro governo. Né? A compra de gasolina, de petróleo mais alto lá fora para vender gasolina barata aqui no Brasil foi uma política do primeiro governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, meus amigos, não houve governo que eu me lembre tão nefasto à população brasileira do que o governo Lula. Esse o resultado de nós brasileiros voltarmos numa pessoa analfabeta sem nenhuma experiência profissional relevante e dar-lhe como primeiro emprego ser presidente da República do Brasil. Isto é o que era de se esperar. E não deu outra. O desastre econômico, o desastre social e o desastre ético, que não houve nunca no mundo uma roubalheira tão grande como a roubalheira que houve no governo Lula. Um abraço, pessoal, e até a próxima.